Alô galera, tudo bem com vocês? Fernando Lira na área com mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias, gramaticalidade na veia, tá certo? Trabalharemos hoje pontuação, então preste bem atenção aqui que é muito importante. Antes disso, vou provar para vocês que a pontuação muda o sentido. É um dos conteúdos que mais mudam o sentido da frase, quando pontuado ou não. Preste bem atenção aqui, por exemplo, o cantor Sérgio Silva. Sérgio Silva é o quem aqui? É cantor ou é o advogado na frase 1? E na frase 2, o advogado, o cantor Sérgio Silva. Tá vendo? Então tome muito cuidado. Todo trecho virgulado vai se referir ao núcleo antecedente. Todo trecho virgulado vai se referir ao núcleo antecedente. Quem é núcleo aqui? É advogado. Então na frase 1, Sérgio Silva é o advogado. Já o trecho abaixo, Sérgio Silva aqui, nós temos um aposto especificativo. Então, o aposto especificativo se volta ao termo antecedente. Então, na frase 2, Sérgio Silva é o cantor. Na frase 1, Sérgio Silva quem é? É o advogado. Tá vendo como a vírgula muda? A vírgula muda também, tá certo? Nesse critério que envolve exatamente mais um emprego de oração aqui, ó. Os candidatos que não levarem a identidade não poderão fazer a prova. Então, quando você tiver isso, os candidatos que não levarem a identidade não poderão fazer a prova, eu estou explicando. Os candidatos não poderão fazer a prova. Mas por quê? Porque não levaram a identidade. Então, eu estou explicando, generalizando, tá certo? Agora, quando eu digo os candidatos que não levarem a identidade não poderão fazer a prova, tome muito cuidado. Essa regra 1 serve para todos. A regra 2 não, somente para aqueles que não levarem a identidade. Eu estou restringindo. Então o sentido muda. Na frase 1 eu explico, eu generalizo. Na frase 2 eu limito, eu especifico. Tá bom? Então não se esqueça. João quer almoçar? João aqui é sujeito, gente. Mas na frase 2, João, vírgula, quer almoçar? Então, com a vírgula, João passa a ser um vocativo. Porque eu estou conclamando, chamando João, que o sujeito na frase 2 é oculto, é elíptico, na terceira pessoa, que é o você. Então, só para provar para vocês como a vírgula muda o sentido, tá bom? Agora trabalharemos os 10 mandamentos da vírgula, tá bom? Então presta bem atenção aqui. Você precisa saber dessas 10 regras. Obrigatoriamente. Tá? Ah, mas são várias. São muitas regras. Mas essas 10 são as mais importantes. Então me acompanha. Vamos lá. Separar os termos de mesma oração. Você vai virgular termos que exerçam a mesma função sintática. Tá bom? Use a vírgula. Exemplo. Vim, vi, venci. Aqui nós temos o quê? 3 orações coordenadas assindéticas, que estão separadas por vírgula, tá? Então não se esqueça disso. Então você pode também usar aqui ponto, poderia ter um ponto aqui, poderia ter ponto e vírgula também, pode. Mas eu quero que você saiba priorizar a vírgula, tá bom? Então separe termos que exerçam a mesma função sintática, usando a vírgula. Combinado? Show! Segunda regra de uso de pontuação. Gente, vocativo é obrigado a ser pontuado. Não se esqueça disso. O vocativo permite, exige a vírgula quando for utilizado. Ah, o que é o vocativo, Lira? É um termo que conclama, que chama, que invoca algo, alguém ou algo personificado. Né? João, onde está o livro? Estou chamando o João. João, onde está o livro? Então, olha essa vírgula aqui. Então, João é o vocativo, vírgula, obrigatória, tá? E agora, Senhor? Então, Senhor, aqui nós temos um vocativo. Consequentemente, a vírgula é obrigatória. E não interessa onde o vocativo esteja. Ou no início, ou no meio, ou no final, a vírgula é obrigatória. Combinado? Beleza? Terceira regra de pontuação obrigatória, gente. Isole o aposto explicativo. Isole obrigatoriamente, tá? Dilma, presidente do Brasil, ex-presidente do Brasil, mantém o hábito de viajar muito. Então, essa informação aqui
É só uma informação a mais do termo antecedente. O aposto se caracteriza nesse aspecto. Ele apenas reforça, melhora, ele traz mais informações para o termo referente, que é sempre o nome, para elucidar, para enumerar, para resumir, para especificar, tá bom? Não se esqueça disso. Por isso, o aposto explicativo, você tem que deixá-lo isolado. E aí vem uma dica interessante. Dica Majin Buu. Você sabe o que é o Majin Buu? Lá no Dragon Ball Z? Faça assim, ó. Olha esse Majin Buuzão que eu estou desenhando aqui. Olha só. Presta bem atenção aqui nesse Majin Buuzão aqui, ó. Tá bom? Olha só ele aqui. Como é que ele é? Vírgulas, travessões e parênteses podem ser livremente trocados um pelo outro. Quando? Quando a frase for explicativa. Aposto explicativo, oração adjetiva explicativa, tá? Então você pode isolar esse aposto aqui também por travessões ou por parênteses, sem nenhum problema. Não se esqueça da dica Majin Buu. É a dica que permite o intercâmbio entre vírgulas, travessões e parênteses para isolar um segmento explicativo dentro de um contexto, tá bom? Esqueça disso não, muito importante, tá? Então vamos lá. Quarta dica envolvendo pontuação. Gente, quando você for escrever uma locução adverbial, se você inverter a ordem dessa locução, a vírgula é obrigatória, gente. Então, assinale a inversão dos adjuntos adverbiais, tá? Quando é que eu vou inverter? Quando eu trouxer esse adjunto adverbial complexo, tá? Com mais de 2 elementos, para o meio ou para o início. Por exemplo, por impulso instantâneo, vírgula. Tem aqui uma locução adverbial, não é? De causa. O outro, diante de todos os convidados, uma locução adverbial de lugar. Observe que a vírgula é obrigatória. Então, deslocou o advérbio para o início ou para o meio, pontuou. Tá? Então, se você perceber que o advérbio se movimentou na frase, saiu do final, veio para o meio, para o início, vírgula obrigatória. Não se esqueça disso. Outra dica muito importante, gente, é um caso chamado de zeugma. Zeugma é um tipo específico de elipse, que essa zeugma é marcada pela omissão de um termo que já foi anteriormente mencionado. Por exemplo, ó, ele comeu churrasco e eu peixe. Ele comeu churrasco e eu peixe. Então essa vírgula aqui garante a omissão do termo que eu escrevi anteriormente, que é o verbo comer, tá bom? Então, nesse princípio, você vai pontuar obrigatoriamente. Não se esqueça disso. Ele comeu churrasco e eu comi peixe. Para evitar a repetição desse verbo, eu vou usar uma vírgula aí. Ok, gente? Tudo bem? Então, a vírgula é marcada para garantir a elipse verbal ou zeugma, que eles chamam de zeugma. Tá bom? Sexta regra, sexto mandamento da pontuação. Nas construções onde o complemento verbal, por via anteposto, é repetido. E aí vamos chamá-lo de pleonástico. Todo objeto direto repetido, todo objeto indireto repetido, chamaremos de pleonástico. Então, diante de objeto pleonástico, tá certo? A pontuação é obrigatória. Vamos lá. A mim, ninguém me engana. Então, ninguém engana a mim. Esse me aqui é que é o objeto pleonástico, não é? Engana a mim, o objeto direto pleonástico. Então, diante de objeto pleonástico, eu vou ter a vírgula obrigatória aqui para separar exatamente o objeto, tá? Direto, tá? Do verbo que é o enganar. Aqui nós temos um objeto direto preposicionado, mas é um objeto direto. Então, se ele for repetido, você vai ter que botar na cabeça. Eu vou pontuar, obrigatoriamente. Tá? Outro exemplo, ao pobre não lhe devo. Aqui o li é um objeto pleonástico, bota na cabeça. O objeto pleonástico só pode ser utilizado, só pode ser desenvolvido, só pode ser identificado como um pronome. Um objeto pleonástico só pode ser um pronome, não pode ser um substantivo, por exemplo. Né? Ao pobre, um adjetivo também não pode, só o pronome. Então, o ao pobre, nós temos o objeto indireto
E o li, por estar repetindo ao pobre, é o objeto indireto, repetitivo ou pleonástico. Então, diante do pleonástico, ó, essa vírgula aqui é obrigatória, tá? Outro exemplo, ao rico não lhe peço. Ora, eu não peço ao rico, objeto indireto. Esse li retoma quem? Repete quem? O ao rico. Pois se repete, é um objeto pleonástico. Pois se tem objeto pleonástico, a vírgula é obrigatória, tá bom? Então não se esqueça, usou o objeto pleonástico, separe o objeto normal do verbo, tá ok? Beleza? Vamos nós. Vamos lá para a nossa continuação envolvendo pontuação. Sétima norma. Separe orações coordenadas ligadas pela conjunção é quando o sujeito for diferente. Tomem cuidado, algumas pessoas não querem separar, mas separe. Sujeitos diferentes exigem, né, que haja uma pontuação quando houver a conjunção é. Por exemplo, ó, a noite da feijoada veio. Sujeito, a noite da feijoada. Sujeito da oração 1. A oração 2, quem é que não havia se preparado? Quem que não havia se preparado? João. São ou não são sujeitos diferentes? Sim. O primeiro é a noite, o segundo é João. Então, toda vez que eu somar, se eu usar uma aditiva para somar dois sujeitos diferentes, esta vírgula antes será obrigatória. Tome muito cuidado com isso. Eu passei no vestibular, vírgula, e meu irmão comemorou. Então, bota isso na cabeça. Usou uma aditiva, somando dois sujeitos diferentes, vírgula antes da aditiva. Combinado? Tá bom? Se for o mesmo sujeito, não virgule. Oitava regra. Separe as orações coordenadas, gente. Todas as coordenadas, adversativas, conclusivas, alternativas, tá? E as adversativas. Então, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, elas exigem que você pontue, tá bom? Alguns são muito ricos, mas olha uma adversativa aqui. Não existe adversidade sem pontuação, então a vírgula aqui é obrigatória. Um exemplo de alternância, ó. Ou o conhece, vírgula, ou não. Então, usou alternativa. O Estado é inoperante, seja por não atribuir investimento, vírgula, seja por não investir em políticas públicas. Usou seja, vírgula antes do segundo elemento. Não se esqueça disso. Então, virgule as conjunções coordenadas, tá bom? Pode virgular sem medo, ok? Tudo bem? Então, vamos para as duas últimas regras envolvendo pontuação. Como eu já disse, isole conjunção adversativa, tá certo? E também conclusiva. Exemplo, desceu do ônibus, contudo, embora é concessiva, né? Contudo, no entanto, assim por diante. Não teve tempo de estudar, logo. Então, você vai concluir a sua redação, vírgula, dessa forma, vírgula, nesse ínterim, vírgula, e assim por diante. Tá bom? Então, concluiu ou pôs uma ideia adversativa, pontue. E a última regra, você precisa separar as orações adverbiais, principalmente quando antepostas à principal. Quando houver uma anteposição, uma inversão, como eu já disse, você precisa pontuar. Como estudou direito para o vestibular, vírgula, passou para o curso de direito. Olha como é massa. Quando você vier, vírgula, sairei de casa. Então, inverteu o advérbio, pontuou. Pegou essa dica, movimentou, deslocou o advérbio, pontuou. Tá certo, gente? Então, essa foi a pontuação aqui do Liroso. A todos vocês, o meu abraço e até a próxima. Tchau, galera. Fui.